Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 205 e vamos ler os capítulos 30 e 31 de Isaías e o capítulo 3 de Sofonias. Aliás, eu acho que ontem eu tinha dito que Sofonias tinha 4 capítulos, né? Mas não tem. São só 3. Bom, se você pegar o último capítulo e dividir em 2 capítulos, então você fica com 4. Mas não é assim que funciona. Então só temos 3 capítulos em Sofonias e hoje vamos ler o último capítulo, capítulo 3. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você fizer isso, você será avisado todos os dias que saiu um novo episódio. Mas provavelmente você já sabe disso, né? Dia 200 e pouco já, porque hoje já é o dia 205. Vamos ler Isaías, capítulos 30 e 31, Sofonias, capítulo 3, que é o último capítulo de Sofonias, e Provérbios, capítulo 11, versículos de 13 a 16. O livro do profeta Isaías, capítulo 30. Contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, oráculo do Senhor, que fazem planos sem contar comigo, que selam alianças sem contar com meu profeta, acrescentando pecados a pecados. Descem ao Egito sem consultar o meu oráculo, buscando a proteção do faraó e se refugiam à sombra do Egito. A proteção do faraó vos fará fracassar, e o refúgio da sombra do Egito vos defraudará. Quando seus magnatas estiverem em Soã e seus embaixadores chegarem a Hanes, todos se sentirão defraudados por um povo inútil que não pode auxiliar nem servir, a não ser com fracasso e decepção. Contra a embaixada. Oráculo contra a besta do Negueb. Por terra hostil e sinistra, de leões e leoas rugidores, de áspides e dragões alados, levam suas riquezas em lombo de asno e seus tesouros em corcova de camelo. Há um povo inútil, cujo auxílio é vão e nulo. Por isso o chamo de fera que ruge e folga. Testamento de Isaías. Agora vai e escreve-o numa tabuinha, grava-o em bronze, para que sirva no futuro como testemunho perpétuo. É um povo rebelde, filhos renegados, filhos que não obedecem à lei do Senhor. E dizem aos videntes: não profetizeis sinceramente. Dizei-nos coisas lisonjeiras, profetizai-nos ilusões. Afastai-vos do caminho, retirai-vos da estrada, deixai de nos pôr diante do Santo de Israel. Pois bem, assim diz o Santo de Israel. Uma vez que rejeitais esta mensagem e confiais na opressão e na perversidade e nela vos apoiais, por isso essa culpa será para vós, como brecha que desce numa alta muralha e a abala, até que de repente, num instante, ela desmorona, como vaso de louça quebrado, feito em pedaços sem piedade, até não ficar entre seus pedaços um caco com o qual tirar brasas da lareira, com o qual tirar a água da cisterna. Assim dizia o Senhor, o Santo de Israel: vossa salvação está em converter-vos e ter calma. Vossa força consiste em confiar e ficar tranquilos. Mas não quisestes, e dissestes: não, fugiremos a cavalo. Está bem, tereis de fugir. Correremos apressados. Mais correrão os que vos perseguirem. Fugireis 1000 diante da ameaça de 1. Fugireis diante da ameaça de 5, até ficardes como haste no topo de um monte, como sinal sobre uma colina. Conversão do povo. Mas o Senhor espera para ter piedade de vós, aguenta para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus reto. Felizes os que nele esperam. Vizinhos de Sião, habitantes de Jerusalém, não tereis de chorar, porque ele terá piedade ao ouvir teu gemido. Logo que te ouvir, te responderá. Ainda que o Senhor vos dê água racionada e pão medido, o teu mestre já não se esconderá. Com teus olhos verás o teu mestre. Se vos desviardes à direita ou à esquerda,
Teus ouvidos ouvirão uma chamada pelas costas. Este é o caminho, caminhai por ele. Considerarás impuros teus ídolos chapeados de prata e tuas estátuas revestidas de ouro. Tu os lançarás fora como um imundície e os tratarás como lixo. Ele te dará chuva para a semente que semeares no campo. O trigo da colheita do campo será excelente e substancioso. Naquele dia, teus rebanhos pastarão em espaçosas pradarias. Os bois e asnos que trabalham no campo comerão forragem fermentada, joeirada com pá e forcado. Em todo monte elevado, em toda colina solitária, haverá cursos e leitos de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da cândida será como a do ardente. A luz do ardente será 7 vezes mais intensa, quando o Senhor vendar a fratura do seu povo e curar a ferida que ele causou. Teofania e castigo da Assíria. Vede, o Senhor em pessoa vem de longe. Sua cólera arde como espessa fumaça. Seus lábios estão cheios de furor. Sua língua é fogo abrasador. Seu alento é torrente transbordante que alcança até o pescoço. Para peneirar os povos com peneira de extermínio, para pôr freio de extravio na queixada das nações. Vós entoareis um cântico como em noite sagrada de festa. O coração se alegrará ao compasso da flauta, enquanto fores ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a majestade de sua voz, mostrará seu braço que descarrega com ira furiosa e raios abrasadores, com tormenta, aguaceiro e granizo. A voz do Senhor se acovardará à Assíria, sob golpes de vara. E cada golpe da vara de castigo que o Senhor descarregar sobre ela será acompanhado de pandeiros, cítaras e danças guerreiras. Pois está preparada há tempo em Tofete, está disposta, larga e profunda, uma pira com lenha abundante, e o sopro do Senhor como torrente de enxofre lhe ateará fogo. Capítulo 31. Contra a aliança com o Egito. Ai dos que descem ao Egito à procura de auxílio e buscam apoio na cavalaria. Confiam nos carros porque são numerosos e nos cavaleiros porque são muito fortes, sem dar atenção ao Santo de Israel, sem consultar o Senhor. Pois ele também é hábil para enviar desgraças, e não revogou sua palavra. Ele se erguerá contra uma casa de perversos, contra um auxílio de malfeitores. Os egípcios são homens e não deuses. Seus cavalos são carne e não espírito. O Senhor estenderá a mão. O protetor tropeçará e o protegido cairá. Os dois juntos perecerão. Pois o Senhor me disse isto. Como ruge o leão ou o filhote com sua presa, e com ele se reúne um tropel de pastores, mas ele não se arreda com suas vozes, nem se intimida com seu tumulto, assim descerá o Senhor dos exércitos para combater sobre o monte Sião e sobre o seu cume. Como ave revoando, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Proteção libertadora, resgate salvador. Filhos de Israel, voltai a ele no fundo de vossa rebelião. Conversão de Judá e fim da Assíria. Naquele dia, todos vós rejeitareis os ídolos de prata e os ídolos de ouro que vossas mãos pecadoras fizeram. A Assíria cairá pela espada não humana, espada não de mortal a devorará. E se seus jovens escaparem da espada, cairão em trabalhos forçados. Aterrorizada, sua rocha escapará. Seus chefes ficarão espantados com sua insígnia, oráculo do Senhor, que tem uma fogueira em Sião, um forno em Jerusalém. O livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Julgamento de Jerusalém. Ai da cidade rebelde, manchada e opressora. Não obedeceu nem se corrigiu, não confiava no Senhor, nem acorria a seu Deus. Nela seus príncipes eram leões rugindo, seus juízes lobos à tarde, sem comer desde o amanhecer. Seus profetas uns fanfarrões, homens desleais. Seus sacerdotes profanavam o sagrado, violentavam a lei. Nela está o Senhor justo, que não comete injustiça. Cada manhã dá sem falta a sentença, à aurora.
mas o criminoso não reconhece sua culpa. Aniquilei nações, arrasei suas ameias, enchi de escombros suas ruas, para que ninguém transitasse. Arrasei suas cidades para que ninguém as habitasse, pensando, talvez se corrija e me tema, e não pereça sua morada quando eu lhe pedir contas. Mas eles madrugavam para perverter suas ações. Pois esperem, oráculo do Senhor, que eu me levante para acusar, porque eu costumo reunir os povos, juntar os reis, para derramar sobre eles meu furor, o incêndio de minha ira. No fogo de meu zelo se consumirá a terra inteira. Restauração. Então, purificarei os lábios dos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde o outro lado dos rios da Etiópia, da dispersão, os que rezam a mim me trarão ofertas. Naquele dia não terás de envergonhar-te das ações com que me ofendeste, porque extirparei tuas soberbas bravatas, e não voltarás a orgulhar-te em meu monte santo. Deixarei em ti um povo pobre e humilde, um resto de Israel que se refugiará no Senhor, que não cometerá crimes nem dirá mentiras, nem terá na boca uma língua mentirosa. Pastarão e repousarão sem que ninguém os espante. Grita, cidade de Sião. Grita de alegria, Israel. Festeja o exultante Jerusalém, a capital, pois o Senhor expulsou os tiranos, eliminou teus inimigos. O Senhor dentro de ti é o Rei de Israel, e já não temerás nada de mal. Naquele dia dirão a Jerusalém: não temas, Sião, não te acovardes. O Senhor teu Deus é dentro de ti um soldado vitorioso, que exulta e se alegra contigo, renovando seu amor. Enche-se de júbilo por ti, como em dia de festa. Afastarei de ti a desgraça e o opróbrio que pesa sobre ti. Então eu mesmo agirei contra teus opressores. Salvarei os inválidos, reunirei os dispersos. Eu lhes darei fama e renome na terra, onde agora os desprezam. Então os trarei, e quando estiver reunido, vos darei fama e renome em todos os povos do mundo, mudando vossa sorte diante de seus olhos. Assim disse o Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículos de 13 a 16. Quem anda tagarelando divulga segredos. O homem confiável guarda o assunto. Por falta de governo, um povo se arruína, e se salva à força de deliberação. Quem se torna fiador de um estranho se prejudica. Quem odeia os comprometimentos está tranquilo. A mulher formosa se faz respeitar. A que odeia a retidão sentará no pelourinho. A fortuna do preguiçoso é escassa. Os violentos conservam sua riqueza. Pai Santíssimo, te damos louvor e te agradecemos. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Agradecemos pela tua palavra que continua a falar conosco e agradecemos pelo Espírito Santo que nos ajuda a entender a tua palavra e a desvendá-la. Agradecemos pelos vossos ensinamentos e pela maneira como revela teu coração ao proclamar tua palavra a nós, através dos profetas que vimos hoje, Isaías e Sofonias. E também através de Salomão, que reuniu no livro de Provérbios toda essa sabedoria para que possamos entender e viver nossas vidas de uma maneira que ele não conseguiu, para que possamos ser guiados pela tua sabedoria, pela tua verdade e pela tua palavra. Obrigado, Pai. Nos ajude a não apenas ouvir a tua palavra, mas a escutá-la. Nos ajude não apenas a conhecê-la, mas a cumpri-la em nossas vidas pela tua graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tá, então, temos hoje os capítulos 30 e 31 de Isaías. Que incrível. Assim, uma das razões pelas quais eu acho incrível esses capítulos é porque é uma história que vemos Isaías profetizando e sabemos exatamente qual é o contexto ali. Porque nos capítulos 30 e 31, ele fala sobre um povo rebelde. Ele diz, filhos rebeldes, que fazem planos sem contar comigo, que selam alianças sem contar com o meu profeta, acrescentando pecados a pecados. E aí o que eles fazem, Descem ao Egito sem consultar o meu oráculo, buscando a proteção do faraó e se refugiam à sombra do Egito.
Lembra que quando os assírios estavam invadindo o reino de Judá, o reino do sul, o rei queria ir até o Egito e dizer: beleza, vamos fazer uma aliança porque os assírios estão chegando. Daí vocês nos ajudam a lutar com eles, então a gente forma essa aliança e batalha junto. E lembra que Isaías estava dizendo para o rei, dizendo para o povo que não, vocês não precisam fazer isso porque o Senhor vai lutar por vocês, Ele quer lutar por vocês. Lembra como Deus lutou contra os egípcios para libertá-los da escravidão? Ele vai fazer isso de novo, mas vocês precisam deixar e confiar nele. Daí continua, e ele fala: a proteção do faraó vos fará fracassar, e o refúgio da sombra do Egito vos defraudará. E ele fala isso no sentido de vocês serão humilhados, né? E vamos falar um pouco de humilhação, de vergonha e de culpa hoje. Não muito, mas um pouquinho. Fala lá. Quando seus magnatas sendo os magnatas egípcios, né? Quando eles estiverem em Soã e seus embaixadores chegarem a Ranes, todos se sentirão defraudados por um povo inútil, que não pode auxiliar nem servir, a não ser com fracasso e decepção. E quem se sentirá defraudado, enganado, né? Quem vai se sentir assim? Os egípcios. Então, os delegados, os oficiais egípcios vão até lá, até Zoan, até Ranes, e basicamente Judá não tem nada a oferecer a eles. Nada que faça valer a pena para eles formar uma aliança. O reino de Judá propõe essa aliança, mas eles não agregam nada a ela. Ou seja, eles são só humilhados. É vergonhoso ver o quão desesperado o reino de Judá tá. Mas mesmo assim, Deus fala para eles: mas não é para fazer isso, não é para pedir ajuda a um povo, e isso fala no versículo 7 do capítulo 30, né? A um povo inútil cujo auxílio é vão e nulo. O povo sendo o povo egípcio, né? Por isso o chamo de fera que ruge e folga. Mesmo se o Egito aceitar, eles não serão de ajuda para vocês. Mas aí fala lá, é um povo rebelde, filhos, e isso aqui é muito importante pra gente também. Filhos renegados, filhos que não obedecem à lei do Senhor. E dizem aos videntes: não profetizeis sinceramente. Dizei-nos coisas lisonjeiras, profetizai-nos ilusões. Deixai de nos pôr diante do Santo de Israel. E isso é muito importante porque, às vezes, a nossa tentação é dizer aos videntes: dizei-nos coisas lisonjeiras. Aos profetas: profetizai-nos ilusões. Né? Fala uma coisa fácil de aceitar, uma coisa gostosa de aceitar. A nossa tentação é pular os livros de Isaías, de Sofonias, de Naum, de Joel e de todos os outros profetas que ainda vamos ver. Porém, temos de dizer: não, Senhor, fale comigo. E é por isso que depois, no capítulo 30, fala da promessa de Deus a Sião, né? Sião é onde fica Jerusalém. E ele diz que, sim, povo de Jerusalém, os assírios vão chegar. Porém, ainda que o Senhor vos dê água racionada e pão medido, o teu mestre já não se esconderá. Com teus olhos verás o teu mestre. Se vos desviardes à direita ou à esquerda, teus ouvidos ouvirão uma chamada pelas costas: este é o caminho, caminhai por ele. Considerarás impuros teus ídolos e os tratará como lixo. E isso é incrível porque é isso que acontece, né? O Senhor exerce seus julgamentos sobre a Assíria. Lembra daquele rei, o rei Senaqueribe, que ele marchou contra Jerusalém e ele dizia: ah não, porque nós vamos acabar com vocês, porque acabamos com todos os outros países, todos os outros povos. Seus deuses não os protegeram e com vocês não vai ser diferente. Daí em uma só noite o Senhor Deus derrota os assírios. E de novo, é isso que Deus promete aqui. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, lhe ateará fogo à Assíria, né? E daí ele lembra a eles no capítulo 31 que a ajuda do Egito é inútil. Daí no versículo 6 do capítulo 31, ele diz: filhos de Israel, voltai a ele do fundo de vossa rebelião. Naquele dia, todos vós rejeitareis os ídolos de prata e os ídolos de ouro que vossas mãos pecadoras fizeram. A Assíria cairá pela espada não humana. Espada não de mortal a devorará. E isso é crucial para todos nós. Sim, a gente sabe que isso aqui está dentro do contexto histórico de Isaías profetizando para o povo e para o rei, dizendo: não é com uma aliança com o Egito que vai fazer as coisas darem certo, mas sim com o poder de Deus. O Senhor vai libertá-los. Vocês só precisam esperar. E é aqui que a gente entra, né? Porque a gente odeia essa parte, né? A gente odeia ter que esperar. E Deus passa essa mensagem através de Sofonias também, né? Sofonias fala sobre isso. E lembra
que eu falei ontem, que tinham 5 acusações contra o povo de Judá no capítulo 1 de Sofonias. No capítulo 3 aqui, vemos mais 5. E todas elas aparecem mais ou menos nos primeiros 4 versículos. Na verdade, vai até o versículo 7. Mas em resumo, elas são que, primeiro, eles se rebelaram, né? No versículo 1 do capítulo 3 começa dizendo: Ai da cidade rebelde, manchada e opressora. Ou seja, não só eles estão se rebelando, mas assim, esse termo opressor quer dizer que não só eles estão sendo rebeldes, não só eles estão manchados, mas eles estão espalhando essa rebeldia. Eles estão oprimindo os outros, eles estão manchando os outros. E isso nos lembra, né, que o nosso pecado não afeta somente a nós mesmos. Nossa rebelião não afeta apenas a nós mesmos. Quantas vezes você esteve em uma situação onde se viu dizendo algo que nunca teria dito só porque outra pessoa estava dizendo e você acabou indo no embalo? Ou acabou fazendo alguma coisa porque outras pessoas ao seu redor estavam fazendo? E daí o que acontece é que alguém vê você fazendo e acaba fazendo também, ou repete algo que ouviram você falando. E é assim que acontece, esse espírito de rebelião, que talvez tenhamos pego de alguém e agora estamos passando adiante. É disso que se trata a primeira acusação, que não só estavam sendo rebeldes, mas também estão oprimindo os outros. Você se manchou e está manchando os outros também. A próxima é: não obedeceu nem se corrigiu. Ou seja, que eles estavam ignorando a voz de Deus. E, e às vezes podemos agir assim também, né? O reino de Judá, o povo judeu, eles estavam ignorando a voz de Deus, não aceitando serem corrigidos. E aliás, essa é uma das virtudes, né? Docilidade. E docilidade simplesmente significa estar disposto a ser ensinado, estar aberto ao aprendizado. Então, devemos nos perguntar: será que eu estou aberto ao aprendizado? Será que eu estou aberto a ser ensinado? Ou quero dizer ao vidente, assim como vimos em Isaías: dizei-nos coisas lisonjeiras. Dizer aos profetas: profetizai-nos ilusões. Ou então estou disposto a ouvir, a aceitar ser corrigido. A terceira condenação diz lá: não confiava no Senhor, nem acorria a seu Deus. Então se trata da falta de confiança em Deus. Então, as 3 primeiras são rebelião e espalhar essa rebelião para os outros, né? A segunda é sobre ignorar a voz do Senhor e não aceitar nenhuma correção. E a terceira se trata de se afastar do Senhor e não confiar nele. Agora a quarta, ela é bem interessante. No versículo 3 fala: nela seus príncipes eram leões rugindo, seus juízes lobos à tarde, sem comer desde o amanhecer. Outra tradução poderia ser: seus juízes são como os lobos da noite que nada guardam para a manhã seguinte. Basicamente dizendo que eles são egoístas a ponto de não pensarem nem um pouquinho no futuro, no dia de amanhã. Eles estão vivendo de tal forma que, tipo, eu tô cuidando do meu. Eu não tô nem aí para as gerações futuras ou mesmo para as pessoas ao meu redor. É disso que ele fala no versículo 3, sobre ser egoísta e não pensar nas coisas a longo prazo. E a quinta fala lá: seus profetas, uns fanfarrões, homens desleais. Seus sacerdotes profanavam o sagrado, violentavam a lei. E essa é crucial para todos nós. Essa ideia de que, sim, os profetas e sacerdotes estão fazendo coisas ruins, eles estão sendo infiéis. Porém, ao fazer isso, eles violentam a lei, a palavra de Deus, né? Eles violentam a lei, eles distorcem a lei, distorcem a palavra de Deus. E isso é muito importante para nós porque é o que podemos acabar fazendo. Ignorar a voz de Deus, ignorar a palavra de Deus, ou até mesmo distorcer a sua palavra para significar o que queremos que signifique. Então vamos lá. As 5 acusações são rebelião e espalhar essa rebelião, ignorar a voz de Deus, não confiar em Deus, né? Não permitir que ele se aproxime de você, não pensar naqueles que virão depois de você no futuro, né? E só pensar em si mesmo. E por último, violentar a palavra de Deus. E daí vem essa última parte no versículo 15, que diz: mas o criminoso ou o pecador, né, não reconhece sua culpa. O criminoso não reconhece sua culpa. Lembra que Isaías estava falando sobre culpa também, sobre vergonha hoje, né? E assim, quando você se sente envergonhado, não é uma sensação boa, né? Pode ser bem horrível. Eu sei que todos nós provavelmente já sentimos o que dá para chamar de vergonha tóxica, né? Onde ficamos nos colocando para baixo e pensando mal de nós mesmos sem parar, falando sobre erros e defeitos que às vezes nem são reais. Porém, a vergonha tem um lado bom também. Há mais na vergonha do que apenas um sentimento ruim. Às vezes ela pode ter mais de um sentido.
São João Paulo II fala sobre isso quando ele se refere ao jardim do Éden, que o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, quando o pecado entra no mundo, eles percebem que estavam nus e sentiram vergonha e se cobriram, né? São João Paulo aponta para isso e diz que essa vergonha deles tem mais de um sentido. Um é que eles sentiram vergonha normal, né, de serem vistos. Porém, eles se cobriram, indicando que eles reconheceram que ainda havia algo de bom neles que precisava ser protegido. Que mesmo sentindo vergonha, ainda havia algo bom neles que precisava ser coberto. E a nossa cultura, né, muitas vezes ela alimenta essa ideia de que você não tem que se envergonhar de nada, que tá tudo bem. Mas, na verdade, devemos sim sentir vergonha de nossos pecados, de certa forma. Não de uma maneira tóxica, né, de nos depreciarmos e nos rebaixarmos a ponto de que não conseguimos nos levantar. Mas devemos sim, na medida certa, sentir culpa, sentir vergonha das coisas que são vergonhosas em nossas vidas. Porque o criminoso não reconhece sua culpa. Portanto, nosso chamado é dizer: não, não, não. Senhor, me corrija. Senhor, permita que Sua palavra abra minha mente e meus olhos para que eu possa ver aonde eu falhei. Mas é aí que tá. Isso não termina aí. É aí que tá. Podemos ter medo, né? Medo de aceitar a vergonha, aceitar nossa culpa, medo de aceitar esse sentimento de vergonha, porque o mundo não nos oferece nenhum remédio para nossa vergonha. E o que Deus diz no mesmo capítulo, no versículo 11, ele diz: mas quando eu vier, no dia, né, no dia que eu chegar. E essa é a boa notícia para todos nós que já sentimos culpa, já sentimos vergonha, tanto da tóxica quanto da boa. Deus diz que naquele dia não terás de envergonhar-te das ações que me ofendeste. Tipo, mesmo que tenha sido culpa sua, mesmo que você realmente tenha algo a se envergonhar, naquele dia você não terá que se envergonhar. Daí ele continua no versículo 19, ele diz: então eu mesmo agirei contra teus opressores. Salvarei os inválidos, reunirei os dispersos, aí bum! Eu lhes darei fama e renome na terra onde agora os desprezam. Tudo isso quando o versículo 14 acontecer, né? O versículo 14 diz: grita, cidade de Sião, grita de alegria, Israel, festeja-o, exultante, Jerusalém, a capital. Por quê? Porque o Senhor expulsou os tiranos, eliminou teus inimigos. O Senhor dentro de ti é o Rei de Israel. Cara, que incrível! Essa é uma profecia da vinda de Jesus, Jesus Cristo que é o Rei. E ele estará no meio de vocês, Emanuel, Deus conosco, Deus habitando em nós. E já não temerás nada de mal. Naquele dia dirão a Jerusalém: não temas, Sião, não te acovardes. O Senhor teu Deus é dentro de ti um soldado vitorioso. Está descrevendo Jesus, né? Que vence a morte através da cruz. Ele vence o pecado através da cruz. Ele vence Satanás através da cruz. Ele é o guerreiro divino. Jesus Cristo é o soldado vitorioso. E continua lá: um soldado vitorioso que exulta e se alegra contigo, renovando o seu amor. Enche-se de júbilo por ti, como em dia de festa. Ele, Deus em pessoa. E por isso, inicialmente temos que abraçar essa vergonha, né? Da maneira mais saudável possível. Temos que aceitá-la, porque diz lá: eu lhes darei fama e renome na terra onde agora os desprezam. Ele transformará a sua vergonha em louvor e glória. Ele transformará a sua vergonha em outra coisa. Porém, se falarmos: ah, não, eu não tenho nenhum arrependimento, tudo que eu fiz está certo, eu não me envergonho de nada, então não vamos ter nada para ele transformar em glória nesse dia. E nesse dia, Deus em pessoa transformará a sua vergonha em glória. Deus em pessoa exultará e se alegrará contigo. E nesse exato momento é isso que Ele quer fazer com você. Hoje é o dia da redenção. Se você foi batizado, se você foi feito filho ou filha de Deus, Ele já se alegra e exulta contigo. Ele quer transformar agora toda a vergonha, toda a culpa que todos nós carregamos em algo incrível. Ele transformará sua vergonha e sua culpa em glória e em louvor por todos os séculos dos séculos. Então, você não precisa se esconder. Não precisamos fugir, não precisamos negar. Precisamos apenas deixá-lo ter acesso a essa culpa, para que ele possa transformá-la em algo incrível. A vergonha não é o nosso fim. Ela é a ferramenta que Deus está usando para transformar em glória. Ele te ama. Ele se exulta contigo. Deus em pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, se alegra contigo. Portanto,
Levante a cabeça e não se envergonhe. Estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.